Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. E o resultado pode ser positivo, segundo os especialistas. Essas pessoas que trabalham em home office acabam tendo até um desempenho 40% melhor do que das pessoas que trabalham em casa. O consultor acredita que a cultura empresarial vai mudar de vez, mesmo depois do coronavírus. Acho que o grande benefício é justamente esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E a construção do jogo, que sempre foi um grande mérito do Flamengo pelo enorme número de jogadores talentosos que o time tem, hoje foi gostei do adjetivo que o Pedro Ivo adotou, morosa, lenta, maquinosa, difícil. O Flamengo deu mais de 500 passes, só o Felipe Luiz deu 80, mas nada construtivo, né? Porque para você se impor sobre o adversário, você tem que ter uma velocidade de circulação da bola que tire o adversário do lugar, que tire as linhas de marcação. E não era um Vélez retraído, atenção, porque você poderia falar, mas o adversário veio fechado, é mais difícil. Não era o caso. O Vélez, especialmente no primeiro tempo, veio para marcar alto. O posicionamento do Vélez no tiro de meta era de, às vezes, acompanhar o Diego até a linha da área para não deixá-lo receber a bola. Várias vezes fazendo o Diego tentar o passe longo para sair jogando. Ou seja, acertando esse passe, o Flamengo teria espaço para construir, para acelerar, mas não conseguiu fazer isso. Gerson, em meio a toda essa especulação de transferência, não foi bem de novo, acabou substituído, saiu chateado, mas achei que não foi bem. E acho que o Rogério demorou para mudar. Não que as mudanças tenham tido grande efeito, acho que a própria entrada do Vitinho pelo lado direito ali também não me fez muito sentido naquele momento, mas acho que hoje não foi um jogo bem planejado, nem bem executado. O resultado, ok, o Flamengo fica em primeiro lugar, vai decidir em casa a próxima fase, tem 4 adversários aí contra os quais ele não decide em casa em qualquer momento da competição, mas a sensação de que vai começar o Brasileiro e o Flamengo está distante do melhor que esse time pode apresentar, eu acho que ela é inegável nesse momento. É mesmo, Jean? Boa noite. Boa noite, Paulo. Eu acho que assim, prejuízo não há. Eu não consigo ver grande vantagem nesse papo de decidir em casa contra mais ou menos adversários. Acho que isso é uma vantagem muito pequena no contexto atual. Eu acho que o que preocupa mais é o fato de que realmente o Flamengo não conseguiu jogar, é o fato de que empata o terceiro jogo seguido na Libertadores, né, depois dos empates contra o La Calera e contra a LDU, é o fato do time ter entrado em campo com os seus titulares, com o que tinha de melhor. Não teve o Arão e o Bruno Henrique, que são jogadores importantes, mas entrou com a força máxima possível. Eu acho que se esse jogo, se essa atuação tivesse sido uma atuação de uma equipe mista, de uma equipe reserva, a gente poderia entender, né? Acho que faria até sentido que o jogo fosse assim, fosse mais complicado, até porque não estamos falando de um adversário tão fácil assim, não estamos falando de um adversário... É até um adversário que cede espaços, mas é um adversário que tenta jogar, como disse o Léo, e que tentou jogar, porque hoje precisava da vitória para ficar com a primeira colocação. Então acho que o pior de tudo, na verdade, é você perceber, como disse o Léo, que às vésperas do Brasileirão o time deixa a desejar, e não só defensivamente, porque também estou de acordo que em alguns lances defensivamente o time falhou de novo, só que a bola não entrou. A gente não pode, acho que, se ater apenas ao fato da bola entrar ou não para dizer que a defesa foi ou não bem, mas o mais estranho hoje foi que o Flamengo criou muito pouco. Isso é muito raro, né? Isso não é normal acontecer. Em geral, o Flamengo cria muitas chances, todos os jogos. Tem até desperdiçado muitas dessas chances, mas é um time que cria muito. Hoje, no primeiro tempo, conseguiu criar uma chance no chute de longe do Arrascaeta, e no segundo tempo a coisa mudou, eu acho, até que o Flamengo voltou com mais volume. Então, se no primeiro tempo teve, surpreendentemente, menos posse até do que o Vélez, no segundo teve ali 70%, 71% de posse de bola, conseguiu chegar mais, o gol até poderia ter saído, né, em diversos lances, mas acho que na média foi um jogo realmente fraco. Foi um jogo aquém até mesmo do Flamengo, que a gente sabe que está longe ainda do seu potencial máximo, né? A gente sabe que o Flamengo pode dar muito mais, mas acho que até mesmo na comparação com o que tem sido o time nessa temporada, hoje eles foram piores. Olá, torcedor do Fla, tudo bem com vocês? E olha só, mais uma notícia bombástica aqui no nosso canal, hein? Nós que já antecipamos aí algumas semanas atrás a venda do Gerson para a Europa. Agora trazemos aqui uma notícia que está circulando, começou aí no blog Bola VIP,
E o Al Ittihad, time do Fábio Carille, bem conhecido aqui no Brasil, né, está disposto a pagar e cogita oferecer, de início, 64,7 milhões por titular do Flamengo. Um atacante muito prestigiado dentro do clube e que tem bastante moral com o técnico, o jogador Bruno Henrique. O Rogério Ceni já disse torcer pela permanência dos seus principais jogadores, mas não é segredo para ninguém que o Flamengo terá dificuldade de segurar os seus medalhões nessa abertura de janela para o exterior. O Flamengo encerrou ontem a primeira fase na Copa Libertadores com um empate, né? Então 3 vitórias e 3 empates na primeira fase, não agradou a todos, ou a maioria. Nos bastidores, a novela Gerson segue. Ainda não está 100% concluído a negociação do meio-campista para o Olympique de Marseille da França. Em outra ponta, né, vinculou aí nos últimos dias a notícia, através do repórter Gustavo Henrique, que informou que o Al Ittihad, time de Fábio Carille, está muito interessado em Bruno Henrique e se diz disposto a oferecer 10 milhões de euros, 64,7 milhões na cotação atual. Vale lembrar que a multa rescisória do atacante rubro-negro é de 15 milhões de euros, 97 milhões de reais. Bruno Henrique não vive o melhor momento com a camisa flamenguista, mas é considerado essencial para o esquema de jogo de Rogério Ceni. O medalhão é titular absoluto no lado esquerdo do ataque e também tem um papel importante na marcação para o time. Com 30 anos, Bruno Henrique está no Flamengo desde o começo de 2019 e coleciona muitos troféus. Essas são as notícias. Se inscreva, dê seu like, ative o sininho. Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. E o resultado pode ser positivo, segundo os especialistas. Essas pessoas que trabalham em home office acabam tendo até um desempenho 40% melhor do que das pessoas que trabalham em casa. O consultor acredita que a cultura empresarial vai mudar de vez, mesmo depois do coronavírus. Acho que o grande benefício é justamente esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.